É evidente que havia um conjunto de procedimentos que decorrem após o Congresso, nomeadamente a eleição de alguns camaradas para determinados órgãos, secretariado regional, para os vice-presidentes do PS, o secretário-geral, e foi precisamente apresentado um conjunto de listas que foi aprovadas com grande maioria por todos os nossos representantes. De qualquer maneira, é evidente que a nossa primeira e grande preocupação após o Congresso, de alguma maneira, é ver a situação política, e foi nesse sentido que nós estivemos também a tratar nesta Comissão Regional, e dá a coincidência de, precisamente, faz hoje 12 anos em que fomos confrontados com uma assinatura por parte do Governo Regional e do seu Presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, a um programa que indiscutivelmente é hoje um programa de pobreza, um programa que se traduziu numa asfixia completa para a região. Foi um programa que introduziu a suspensão da autonomia, e é este o nosso PAEF. Coincidência de, nestes 12 anos, podermos olhar para trás e confirmar que foi mal negociado, que foi mal colocado, que não respondeu às necessidades da região, muito menos das pessoas, que é o que mais interessa dos madeirenses. É evidente que, ao longo destes 12 anos, apercebemos-nos das dívidas ocultas, das situações de descalabro financeiro, das falências progressivas em todo o que era o tecido económico, do desemprego galopante, e infelizmente esses indicadores extremamente negativos continuam. Infelizmente esses indicadores, apesar do esforço que o PS tem feito, e mesmo alguns outros partidos da oposição, no sentido de haver uma revisão, uma renegociação do próprio PAEF, a verdade é que o PSD tem mantido uma atitude de falta de diálogo, uma atitude de isolacionismo, que de alguma maneira vem confirmar aquilo que sempre dissemos, a suspensão completa da autonomia. Hoje estamos nas mãos do Governo da República, praticamente para tudo, e infelizmente sem qualquer resultado positivo para os madeirenses, para as pessoas. O que hoje constatamos é um aumento terrível dessa pobreza. Hoje constatamos uma realidade de apoio alimentar que é relatada pela própria comunicação social como um dos factos mais preocupantes. Hoje o que constatamos é a ausência de emprego, é a imigração, é, no fundo, uma aflição que as pessoas têm sem um capital de esperança, sem uma relação de confiança, sem condições de transformação para melhor daquilo que é a vida na região. E, portanto, estes 12 anos é o retrato de uma falência anunciada. Nós estamos aqui a fazer uma gestão de falência anunciada sem a capacidade política para poder ultrapassar, e ultrapassar essa realidade é ultrapassar com verdade, com transparência, com diálogo e com a renegociação do próprio PAEF, como muitas vezes o temos afirmado e infelizmente não tem sido concretizado. O exemplo de inúmeras disposições que constatamos é, por exemplo, o horário de trabalho. Todos nós hoje reconhecemos que as imposições relativamente ao horário de trabalho, das 35 para 40, teriam de ser e poderiam ser reduzidas. Desafiamos claramente o Governo Regional a desencadear os instrumentos necessários para isso. Até à data, a verdade é que não o fez. A verdade é que continuamos a assistir em que outras regiões com maior saúde financeira têm permitido combater, em nome da própria autonomia, aquilo que é
a pobreza institucionalizada com a austeridade. Não é o caso da Madeira. E é evidente que nos próximos anos, a não se fazer nada, esta situação vai acutizar-se. A posição do Partido Socialista, que também nesta fase começará a analisar os próximos desafios eleitorais, e o Congresso foi, digamos, foi o reflexo desse pensamento. Portanto, aqui não vamos introduzir nesta reunião fatores diferentes daquilo que já foi definido e aprovado no Congresso, mas indiscutivelmente a ausência de confiança, de transparência, de capacidade de mobilização da população, das pessoas, é hoje uma constatação que o Partido Socialista tenta dar um contributo de esperança, um contributo para a mudança, para a transformação, que certamente terá de ser desencadeado. Hoje temos privatizações, com atrasos ou sem atrasos, mas com vontades de privatizações e de concessões. Hoje estamos verdadeiramente a saque. E é nesse sentido que as nossas preocupações aumentam. Aumentam por uma relação de pouca transparência e de pouco papel de diálogo e de concertação na região, como sempre temos afirmado, é ausente, completamente ausente nessas matérias, e só com o esforço coletivo poderemos, efetivamente, ultrapassar os handicaps que temos e que não são poucos. Mesmo os indicadores que nos começam a chegar em algumas áreas no turismo ou em algumas áreas digamos, nos fatores nacionais, são insuficientes para poder debelar esta austeridade tão grande, como é evidente que nem para satisfação dos juros da dívida permitem-nos garantir o tal futuro. É por isso mesmo que a nossa reflexão passa por uma mudança, e uma mudança clara, relativamente ao próximo futuro, relativamente a poder encontrar disposições diversas, com personalidades diversas, com um governo diferente e, acima de tudo, com um Partido Socialista aberto, dialogante e preparado para a mudança. É isto a nossa reflexão de momento, que estamos, como temos visto, a assistir, pequenas guerras no interior dos outros partidos, do partido maioritário, há algumas situações estranhas de coligação ou não coligação em termos nacionais, seja para as europeias, seja posteriormente para as eleições legislativas, e quem sabe essas eleições irão decorrer na data prevista ou eventualmente antecipadas. Hoje até assistimos desde já, e até por um papel nacional, ao início de um processo de presidenciais. Algo estranho, apesar de tudo, no processo, quando já vemos serem descartados alguns elementos que se tinham posicionado, eventualmente, na grelha de partida com alguma vantagem a querer na área da direita. De qualquer maneira, o que aqui assistimos é a guerra dos delfins, é a confusão interna e, acima de tudo, é o esquecimento concreto da vida das pessoas, dos trabalhadores, das suas condições. E nós queremos recentrar o debate político não nessas pequenas quesilhas de poder interno de um ou do outro partido, mas sim a verdadeira ação e trabalho da região, da transformação da região e do futuro.